Bom dia a todos, bom dia professor Paulo Lange. Estou lá de Manaus, compareceu bastante em Manaus em algum momento, né? Tá fácil estar de lá, tem que voltar, viu? O senhor falou uma coisa interessantíssima para a gente do consórcio na rua, e eu fiquei aqui refletindo, viu? Preciso que você contribua conosco. Ele falou a questão uma das lutas que a gente precisa impetrar, e a gente já vê há muito tempo, desde a questão da Ritalina, né, do uso da Ritalina nas crianças, né? A questão da medicalização, que o senhor falou que vai além da questão da administração de medicamento, né? De medicalizar os processos humanos, né? Os processos de convivência humana. E no consultório na rua, a gente teve uma experiência lá em Manaus importantíssima, o pessoal do DAB sabe, o pessoal das IST já sabe também, né? Essa questão desse olhar muito biomédico ainda no cuidado do ser humano, né? A gente é atenção básica, tem que produzir alguns procedimentos para lançar no SUS, né? E geralmente são procedimentos que têm a ver com esse processo biomédico, né? Não tem uma parte de cultura, de arte, né? Não tem isso lá no SUS para a gente produzir quando for na rua e lançar. O companheiro falou ali de questão de indicadores. Eu quero até acompanhar direitinho o que vão criar de indicadores para a gente acompanhar a questão da saúde da população em situação de rua. Por que eu estou falando isso para o senhor? A gente percebeu lá em Manaus que esse viés biomédico dado ao cuidado da população em situação de rua, por exemplo, chegar oferecendo testagens, teste para tuberculose, teste para HIV, teste para isso, dentro de uma construção humana, que para ele tanto faz ou tanto fez ele ter HIV ou não. Eu estou falando da realidade que eu estou acompanhando em Manaus. Por exemplo, a gente fez... teve um dia que um consultório na rua, assim, tipo... A gente está com toda a questão estrutural com dificuldade, né? De ver, bora escutar eles, bora conversar com eles, bora falar com eles, vamos ver. Aí um dia, vamos fazer uma testagem, oferecer para eles uma testagem, de teste rápido, né? Para HIV e sífilis. E a gente foi lá, organizou um lugar, e eles toparam, alguns toparam, e teve uns processos lá, fizemos 70 testagens. Né? Essa visão assim, bem medicalizar alguma coisa, né? E aí a gente fez 70 testagens. Dessas 70 testagens, 46 deu positivo para HIV e sífilis. Desses 46, só 10 toparam uma continuidade de um cuidado. E desses 10, no caso da sífilis, só um fez o tratamento completo. A gente ainda garantindo com assistência farmacêutica tratar ele com bezetacil, porque a medicação seria a doxaciclina de comprimido e seria um tanto inviável tratar essa pessoa com doxaciclina, e conseguimos, na assistência farmacêutica, conseguimos umas bezetacil e fazer uma bezetacil por semana 3 vezes, uma vez por semana, 3 doses consecutivas, seria mais fácil, né? E aí a gente ficou olhando depois um para a cara do outro, extremamente frustrado, e olhando assim, dizendo assim, caramba, e esses outros? Como é que a gente vai fazer? Né? E a gente percebeu, ainda agora eu escutei uma fala assim, interessante de uma pessoa que disse assim, eu acho que foi o Conselheiro Nacional de Saúde da População, que lá em Natal, eu não sei se foi isso que eu entendi, lá em Natal, o cunho muito forte do trabalho lá em Natal seria pela cultura e pela arte, né? E eu falei para as meninas, vamos começar pelo lado mais transverso da coisa, né, fazendo uma escuta qualificada, fazendo um trabalho mais de sujeito, e essa questão biomédica a gente começa a trazer ela mais de uma forma mais transversa, né, do que direta, porque a gente levanta uma demanda e depois como lidar com essa demanda, né, e a demanda está lá, né, a demanda está lá, e eu quero que o senhor possa comentar, porque isso que tu trouxe da saúde mental, eu tive em Barbacena, passei um mês no que a gente chamou de percurso formativo da RAPS, né, a RAPS foi toda a atenção psicossocial, a questão a saúde mental do Ministério da Saúde, ela está totalmente desmontada, né? Foi desmontada, a gente não tem... tudo que vinha brilhando, por exemplo, o percurso formativo da RAPS era uma coisa magnífica. Eu fui para Barbacena, fiquei um mês lá, e eu voltei uma outra pessoa. Eu voltei uma outra pessoa com relação ao cuidar, ao me cuidar, ao me ver e ao ver o outro. E de repente todo esse desmonte, eu não sei como é que a gente vai lidar com essa resistência não, né? A partir da própria gestão, né?
E eu queria, se puder comentar, professor Paulo, essa questão, né? Porque eu estou vendo que para a população de rua, pelo menos na minha cidade, a gente tipo assim, ter essa visão muito biomédica ou uma visão muito que bote o sujeito, o diagnóstico à frente do sujeito, eu acho que não é por aí. Mas em contrapartida, tem o SUS para alimentar. O SUS, o sistema do SUS para alimentar, que vai dizer que vai tratar vários procedimentos muitas vezes biomédicos, teste para tuberculose, teste não sei o quê, coisas biomédicas que deve conter, com certeza, mas eu não tenho uma contrapartida de indicadores ou de procedimentos que me leve para esse olhar não biomédico do processo e ver um lado mais subjetivo, um singular desse sujeito. Eu acho que o consultório na rua tem que trazer um pouco mais, na verdade, do olhar da atenção psicossocial forte para a transformação desse cuidado. Eu penso dessa forma. Gente, vamos abrir mais 2 perguntas por causa do horário, tá bom? Eu peço que vocês sejam mais objetivos, tá bom? Aí faltou o teu nome, Manaus e... Jailson. Então, aí em cima, ó. Tem mais 4, tá bom. Então, ó, são 4 pessoas. A gente vai deixar. Porque senão não tem como, gente. Se a gente for mais objetivo, a gente consegue contemplar mais. Melhor é ouvir todos, depois responde. Então, bom dia. Meu nome é Enio. Eu sou psiquiatra em Betim há 24 anos. Cadê você? Estou aqui. Só breve. E aí eu queria fazer uns comentários e fazer uma pergunta. Primeiro eu queria parabenizar o encontro, assim, que eu acho que a gente tem que fazer esses encontros mais a miúde. Eu queria me apresentar um pouco assim. Eu fiz uma formação psiquiátrica no modelo fechado. E logo em seguida, isso em 94, logo em seguida eu fui trabalhar na rede substitutiva de Belo Horizonte e Betim, do qual estou até hoje. E eu fiquei pensando assim, hoje, depois desse tempo todo de trabalho em Betim, engraçado que eu, como psiquiatra, sou um dos trabalhadores em Betim que estão mobilizando os trabalhadores para a construção do nosso primeiro consultório de rua. A gente não conseguimos ainda fazer o credenciamento. Eu estou aqui, até quero saber mais sobre isso, porque eu quero ajudar a credenciar essa primeira equipe em Betim urgente, assim. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre a fala do Paulo agora, que me remete um pouco assim, Paulo, à questão que a psiquiatria, me parece, que até o presente momento ela tem respondido de forma muito convencional e estável a problemas extremamente impossíveis e complexos. Por quê? Né? A psiquiatria é um campo do conhecimento híbrido, nem é humano, nem é natural. O que ela é? E é essa dificuldade de ser o que ela é que é a sua própria riqueza de possibilidades de intervenções sobre ela. Assim, né? Agora, por que a gente tem respondido de forma tradicional a questões complexas? Isso tem colocado o psiquiatra de uma forma muito marginal, né? E nem sempre é assim. Então eu fiquei me identificando aqui com você na sua anomalia como profissional, como psiquiatra, e eu fiquei pensando como que a gente vai reproduzir isso hoje. Porque você está indo no mundo, né? Está deixando a sua contribuição com a gente. E esse pessoal que está chegando, como é que nós vamos... Você falou, precisamos defender a reforma psiquiátrica. Como é que está a formação nossa hoje? Eles são parceiros disso? Onde estão essas pessoas sendo formadas? Em Betim, a gente acabou de criar há 5 anos uma residência psiquiátrica na rede, onde os profissionais, os psiquiatras estão indo para a rede. Se a gente tivesse um consultório de rua hoje, esse consultório seria um campo de formação para os sujeitos sair do campus e ir para a rua. Né? Então,
qual é o lugar da psiquiatria e do psiquiatra hoje? Onde que a gente está formando essas pessoas? E a gente precisa saber disso para a gente reforçar isso no Brasil, né? De formação do psiquiatra com os outros trabalhadores na rua, nos dispositivos da rede, onde ele possa compreender o caos da rede, a dificuldade da intersetorialidade em si. Então, o quanto é difícil, por exemplo, a gente fica na assistência o tempo inteiro, né, no trabalho, ali no trabalho do atendimento. É como se o psiquiatra hoje, se ele sai do consultório do atendimento e vai para a rua, é impossível. Como assim que você vai para a rua? Você vai largar o serviço? Quer dizer, nós somos profissionais para atender somente, cara. Para ficar fazendo diagnóstico, dar remédio e respondendo a isso o tempo inteiro. Até quando? Para finalizar, eu fiz um mestrado e que eu estudei a atividade do psiquiatra, de trabalho do psiquiatra dentro do CAPS. E eu quero publicar essa dissertação que foi feita em 2010, até hoje não consegui. E em seguida eu fiz um doutorado onde eu estudei o gesto profissional em psiquiatria, onde eu analiso o que é o gesto profissional e o que significa um gesto profissional na psiquiatria, e eu trago alguns casos do cotidiano meu e dos trabalhadores de Betim para construir isso. Então, eu queria, na verdade, era trazer uma reflexão sobre o assunto. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia doutor Paulo, doutor não, né? Pode até ser um dia, doutor Daniel, né? Eu sou Hermelindo, sou militante do MOHAN, Movimento de Integração de Pessoas com Rancenias, e também sou lutador de situação de rua. A minha base de pergunta: fui ex-morador de rua 25 anos em São Paulo, situado em Praça da Sé, né? E quando eu consegui uma vaga no São Lázaro, conhecido Recicraso, e eu já estava fazendo tratamento na UBS do Brás, né? Esse UBS atendia somente albergado em situação de rua. Mas, devido eu vinha de uma família muito transtornada, desde 16 anos, lá a médica constatou que eu era esquizofrenia, eu sofria de esquizofrenia. F27, entendeu? F27, e tomava remédio, às vezes ficava mais dormindo na praça do que andava, porque eu era topado 24 horas com remédio, Erodol, Frenegan e fluoxetina, de manhã, meio-dia e à tarde. E aí o GCM me chutava o pé meu, parecia um ranceriano, não sentia nada, porque estava dormindo, nem comia, porque o sono fazia o serviço dele. Isso antes de entrar no Recicraso. Quero agradecer também o Recicraso, foi uma entidade que eu entrei ali, uma vaga que eu tive começando o albergue se operar em São Paulo, melhor condição, e encontrei uma psicóloga lá dentro, e falou: Hermelindo, eu vou te ajudar. Mas falei: vai me ajudar como? Que dia você tem consulta? Eu tenho consulta quinta-feira, eu vou com você na consulta. E ali ela foi comigo na consulta, a médica: opa, não entra não, é só paciente. Eu sou do Reciclado e sou psicóloga, só se o paciente autorizar. Se ele não autorizar, a senhora não pode entrar. Me desculpe, colega. Mas aí eu autorizei, e dali até 2011 eu tomava um comprimido por dia, através do trabalho dela.
fui embora para o Acre. Casei, belo do casamento, no Acre, o ano passado, ou esse ano, janeiro. Comecei a passar para o psiquiatra. O psiquiatra olhou em mim, olhou nos meus laudos, levou todo o documento eu levei. Ele falou assim: rapaz, boa médica que tratou de você, fez uma evolução, mas é isso que eu quero perguntar. E uma vez, sempre eu falo com o meu médico e com ele, tem como fazer tomografia da cabeça? Porque eu sou esquizofrênico, e o que eu vejo alguma coisa de esquizofrenia não contradiz a minha pessoa. Porque quando eu falo esquizofrênico, meu Deus do céu, é um monstro que está ali. Mas não, eu estive em crise quando eu estava na rua, quando eu não consegui uma vaga nos albergues. Sofri, eu fui batedor de porta nos albergues, até 2 horas da manhã, e não conseguia, morrendo de fome, e ainda vários prefeitos dizendo assim: a população de rua está saindo da rua, tem melhoria. Minha melhoria era ir para o Canindé, não tem vaga, era ir para vários lugares, Barra Funda, não tem vaga, mas não fui usuário de droga, doutor. Não, eu me optei para isso, 25 anos, e não fui usador de corote, para quem sabe que usa aquelas garrafinhas. Para encerrar, eu pergunto isso para o senhor, doutor, entendeu? Se há cura, se há alguma coisa pode mudar, porque a única coisa que mudou foi o meu caráter, foi eu desejar, e hoje eu sou militante, luto, já vi muitas coisas, polícia militar, chutar, jogar gás primogênico no morador de rua, e eu chamo a corregedoria e mando levar o policial para a sindicância, porque o morador de rua também é gente e é pessoa também que merece todo o nosso respeito. Parabéns, o Daniel. Quando eu conheci lá em Palma, eu conheci em Palma, num congresso, numa conferência da Vigilância de Saúde. Eu quero parabenizar todos os agentes, porque eles são o primeiro que encontra nós deitados na rua. Eles são os primeiros que levam para a intuição. Então eles são o maior homem de Deus e mulher de Deus que consegue colocar o morador de rua em destaque. Muito obrigado. Bom dia, vou tentar ser breve por conta do tempo. Eu sou Daniele, do consultório de rua de Belo Horizonte e militante da Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos. Em 2011, a gente teve uma fiscalização nacional do Conselho Federal de Psicologia, em que fiscalizou comunidades terapêuticas em todos os estados do Brasil e constatou violação de direitos em todas as comunidades terapêuticas fiscalizadas. E agora, há mais ou menos 15 dias atrás, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, o Conselho Federal de Psicologia e o Ministério Público Federal fez mais uma fiscalização em 10 estados, em que fiscalizou 31 comunidades terapêuticas. O relatório ainda não foi publicado, mas eles já soltaram uma prévia. E que o que a gente vai presenciar é esse mesmo cenário da fiscalização de 2011, ou seja, violação de direitos em todas as comunidades terapêuticas fiscalizadas. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Paulo, assim, porque eu acho que às vezes tem um imaginário de que o manicômio acabou, né? E as comunidades terapêuticas, elas vêm enquanto uma substituição contemporânea dos manicômios. E, inclusive, nos municípios em que tem uma fragilidade maior da rede, os próprios consultórios de rua ou na rua fazem articulação com essas comunidades. Então, para a gente poder refletir um pouco sobre isso hoje, porque práticas que estão em extremos, né,
o consultório de rua e na rua com a perspectiva da liberdade e a singularização do sujeito, e a comunidade terapêutica que vem na contramão, rotulando os sujeitos e tratando, né, não trata, mas assim, excluindo da sociedade como se isso fosse um tratamento. Obrigada. Tem mais uma e aí a gente vai encerrar, tá bom, gente? Eu chamo Rita, eu também sou de Belo Horizonte e sou psicóloga do consultório de rua. A Dani, sem combinar aqui, acabou introduzindo o assunto que eu também gostaria, mas só para fazer o link, Paulo, você traz aqui a questão de 1978, que naquela época era 97% dos recursos orçamentários eram para os hospitais psiquiátricos e 3% para os serviços ambulatoriais. E aí, depois de 39, 40 anos, como diz a Daniela Passalo, eu acho que isso se repete, porque eu não sei em termos de número, mas proporcionalmente, com certeza, também é assim. 97% para a comunidade terapêutica e 3% para RAPs, para os serviços substitutivos. E eu acho que eu gostaria que você comentasse o que você acha disso, como você está pensando isso, porque é violação de direito o tempo todo, né? E nós precisamos fortalecer, né, a rede substitutiva, o SUS e tudo isso. Gostaria que você comentasse a respeito, por favor. E obrigada, é um prazer te ouvir. Obrigado. Gente, a Natália está pedindo uma pergunta. Ela falou que vai ser rápida, né, Natália? Tipo, com uma frase ela vai concluir a pergunta dela. Rápida e objetiva. Rápida e objetiva. Senão eu vou cortar o microfone. Tô brincando. Que tirando, né? Natália, consultório na rua. Olá, sou a Natália, sou psicóloga do consultório na rua de uma equipe lá no Rio de Janeiro, né? Em Acari. E como trabalhadora lá no Rio, a gente tem visto assim, um cenário bem caótico, né? De cortes de profissionais, sem receber salários, serviços que estão na iminência de fechar. Inclusive, um desses serviços que está na iminência de fechar, tem 3 serviços específicos que daqui a 10 dias vai encerrar o convênio, né? Não foi renovado ainda. E um desses serviços, eu lembrei agora que há um tempo atrás cortaram a luz, né? E quando cortaram a luz, né, além de justificar que foi, né, por falta de pagamento da prefeitura, apesar de ser um serviço de saúde, foi justificado que se poderia fechar, cortar a luz, porque não era um serviço essencial, assim, no sentido de as pessoas não estavam ligadas a nenhum aparelho, então assim não corriam risco de vida. Quando a gente observa, né, era o CAPS 3, né, que atende pessoas em crise muito graves, e a gente observa essas pessoas morrendo o tempo inteiro, né? E aí vem perguntando que concepções de vida são essas, né, que está sendo trabalhada, né? Se for vida biológica, realmente ninguém estava ligado ali em um aparelho, né, respiratório, mas enfim. São pessoas que a gente tem visto morrer o tempo inteiro, tem visto muito, não sei se é uma impressão, se sempre as pessoas morreram tanto assim, né, de violência, casos de suicídio, assim, né, o tempo inteiro, né, chegando as pessoas com esse discurso de ideação suicida o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu fico até com a sensação, você falou aí de gestão de morte, né, que nos hospícios se fazia, e às vezes eu fico até me perguntando, como se a gente, às vezes, parece que está atendendo para preparar para a morte, assim, porque as pessoas morrem, né, às vezes as pessoas começam a se tratar, enfim, conseguem fazer outras conexões de vida, né, com outras coisas, né, que não só ali estar na rua, o uso de droga, e aí, de repente, morrem, assim, isso tem acontecido muito, assim. Não sei se outras pessoas compartilham dessa experiência. E eu fiquei pensando, assim, se a gente faz parte disso, né, de gerir mortes, se não faz, como é que a gente pode pensar, então, numa gestão de vida, ou melhor, numa produção de vida, nesse cenário que está tão caótico, de retrocesso político, de cortes, né,
em todas as políticas públicas, né? Como é que a gente pode pensar nesse contexto uma produção de vida, produção de cuidado? Bem, obrigado pelas perguntas, observações, né? Vou tentar, de alguma forma, comentar, falar, a ideia é levantar os debates, né? O Jailson, né, comentou ali de Manaus, sobre esses riscos, né, o cuidado que a gente tem que ter numa prática que se pretende inovadora, que o consultório na rua é uma prática inovadora, né? Ele muda concepções, muda o modelo, o paradigma, né, o set da instituição. É isso que eu tentei falar, né, como que a medicina acabou se hospitalizando, se especializando, né, e como as consequências nocivas, né, um grande desafio, quando eu falei de não só o consultório na rua, atenção psicossocial como um todo, saúde da família, é voltar para o território, voltar para a vida das pessoas, para o território existencial das pessoas. Esse é o grande desafio. E aí não é voltar para o território para identificar a doença e capturar para o modelo nem biomédico, nem hospitalar. E sim, então a gente tem que lidar também no campo da redução de danos. Também eu compartilho a sua preocupação. Como equilibrar uma atuação que é de uma equipe que se sente como alguém de confiança, uma equipe que as pessoas depositam uma confiança, uma credibilidade, uma legitimidade, depositam uma esperança, né? Ou alguém que está aproveitando uma situação de fragilidade das pessoas na rua, na vida, para capturá-las de alguma forma para interesses que não são dela. É o caso de muitos missionários religiosos, né? É o caso de missionários de ONGs que vão muitas das vezes. Eu me lembrei agora que eu tive um flashback muito importante. Muitos anos atrás eu fui ali em Ponta Porã, uma equipe de redução de danos, que trabalhavam ali com uma prostituição na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Uma coisa muito impressionante, meninas predominantemente indígenas, de 11, 12 anos, que eram prostituídas de uma maneira muito violenta por verdadeiras gangues, né, verdadeiros crime organizado que envolvia tráfico de armas, de prostituição e tudo mais. E a equipe de redução de danos entrava nessas áreas à noite, distribuía camisinha, que grande parte, a maior parte, elas vendiam o lote da camisinha por 50 centavos, por R$1, elas ganhavam R$1 por programa. Os caras cobravam, lá negociavam e tal. E eu conversei com a equipe e uma pessoa me impressionou muito. Ele falou, olha, porque eu não peço nada, eu não quero nada deles, não prometo tratamento, não prometo cura, eu não prometo o reino dos céus, eu não prometo absorção, nada. Eu apenas me coloco como alguém que está disposto de alguma forma a ajudar. Eu achei muito legal, porque não era uma pessoa que falasse isso artificialmente, né? Ela estava ali à noite comigo, era de madrugada, a gente rodando aqueles locais. Eu pensei muito nisso, da importância da redução de danos e de outras práticas assim, territoriais, quanto que a gente não deve, com um pacote pronto, chegar de ofertas, seja dos exames, dos diagnósticos, como a gente tem que ter, a gente pode ter, né? Então, eu acho que a experiência de Braços Abertos, que eu acompanhei muito, eu fui da equipe de formação de Braços Abertos, do Rede Samba, que chamou lá em São Paulo, durante quase todo o período do governo lá do Haddad. A gente formou 11 mil pessoas do campo da saúde mental. E a ideia era não chegar oferecendo ou remédio, ou tratamento, ou internação, mas perguntando o que as pessoas queriam. E isso, de fato, a equipe lá que
trabalhou, teve sensibilidade de ver que as pessoas queriam uma cama, queriam tomar um banho, né? Queriam um sabonete, queriam um prato de comida mesmo, sábado não queriam. Então, a expectativa é que as pessoas quisessem dinheiro para comprar o crack, para fazer, né? E vindo delas. E das equipes que pudessem ser capturadas no tratamento imediato. E aí começou uma outra relação. Nós vamos trabalhar para dar casa, para dar trabalho, para o local, para relação, etc. Então, eu acho que essa tensão, né, dialética entre o que a gente pode dar e o que as pessoas querem, que a gente tem que trabalhar. A gente não criar protocolo demais e indicadores demais, tá vendo? Trabalhar nisso. Mas nós não definimos o que o Ministério faz, nem nesse governo, nem no governo anterior. A gente pode falar, pode produzir. Mas eu acho que essa discussão em geral, tendo como campo de fundo, né, de base, a ideia da medicalização, a medicalização é muito importante. Porque a gente tem uma atitude menos intervencionista, né? Menos de querer puxar para nós a resposta do que pode ser feito, né? E muitas das vezes as pessoas querem algo muito diferente, como afeto, como relação. O trabalho do André, que eu conheço já, nós tivemos em Natal, né? A última vez, não foi Natal? E eu acho que duas questões muito importantes. Gostaria de conhecer o seu livro, né? Então, mas como tese, então, eu às vezes publico. Eu sou um editor, né? Tenho 2 coleções no momento, e tenho muitos anos, mas acho assim, que tem outras formas de editar. Agora mesmo eu editei o livro do Francisco Machado, que é o Chico Bordo, Chicão, tipo, em Minas tinha o Chico Bordo e o Chicão. Um foi até diretor de recursos humanos do Ministério, e a gente fez uma edição em e-book. É impressionante, né, a quantidade de pessoas que leem hoje, porque o livro, um livro, editora Fiocruz, uma grande tiragem. Eu tenho livros que têm grande, entra na linha de grande tiragem, uma vez ou outra, são 5.000 exemplares. Depois, a maior parte é de 2.000. E editoras outras aí, privadas fazem tiragem de 300, 500 livros. Um livro hoje na internet, um livro em PDF, não estou dizendo que deve ser isso, mas eu gostaria de ver com você. Mas o livro hoje na internet tem 150.000 downloads. Porque o fato da pessoa comprar um livro em papel não significa que ela leia, não, né? Eu tenho um monte de livro que eu compro e depois não tem tempo de ler. A gente compra na hora, empolgado, né? Mas o que você trouxe, a questão da formação, de fato é um desafio. O que eu entendo, também em relação ao que o Jailson falou, o que a Natália agora no final falou, né, o campo da saúde, como todo campo social, é um campo de permanente conflito de interesse, disputa. Há disputas agora que está discutindo homossexualidade, a doença, não é doença. Isso aí tem interesse, já tem comunidades terapêuticas mais ou menos organizadas para tratar homossexualidade. Né? A ideia de que a droga se trata internando, ou que é esquizofrenia, ou qualquer outra situação, também tem a ver com esse conflito, com essa disputa que tem o mercado. Né? Quando eu falei lá daqueles recursos, 78, né, que a gente falou que a Rita estava comentando, aquilo ali é uma disputa de mercado, não só do setor privado, também do setor público. Eu aprendi com um psiquiatra espanhol, diretor do hospital, fechou 2 hospitais lá em Leganés, na Espanha, o Manuel Desviar, muita gente conhece ele, e uma pessoa disse assim: fechar o hospital público é fácil, entendeu? O difícil é fechar o privado, porque você mexe com os empresários, que em geral são deputados, o país deputado e tal. Ele dizia: não, o público também é muito difícil, porque envolvido com os interesses dos hospitais públicos, tem muita empresa de fornecimento de medicamento, de alimento, de equipamento, em geral, por contratos hiperfaturados. Se você for comprar uma quentinha aí num bar,
você paga X. Se você comprar essa quentinha através da empresa fornecedora, o escândalo das quentinhas lá no Rio, para fornecer, ela custa 20 vezes mais. A empresa de vigilância, a empresa, em geral, são empresas que dominam o mercado dos hospitais. Quando o governador lá entra, ou o ministro, ele divide, fala, olha, a vigilância está com o deputado tal, ele que negocia lá com seus pares o serviço. O outro fica com a alimentação, com manutenção, né? Ou a lei de responsabilidade fiscal não permite que se contrate pessoal, mas o poder público gasta muito mais pagando empresas terceirizadas que precarizam o trabalho profissional de saúde, né? Porque fazem esses loteamentos. Então, é muito difícil. E a questão da formação também é um problema, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de ter programa de formação de profissionais, especialmente de psiquiatras, porque é o domínio de mercado na formação, na ideologia. Né? Para você ter uma residência de psiquiatria, você teria que ter autorização da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é mantida por empresários da área de prestação de serviço, da área de indústria de medicamentos. E antes, assim, a gente tinha uma questão que era a crítica à ciência, né? Sempre que é da área da epistemologia, da ciência, da filosofia da ciência, tem que, olha, a ciência não é neutra, a ciência tem interesses, não há possibilidade de fazer uma ciência totalmente neutra, né, distanciada, fundamentalmente no campo das ciências sociais humanas. Não há ciência neutra. Mas hoje, esse livro do Bob, da Márcia Ângelo, de Peter Bragg, Peter Gish, muitos outros autores, eles demonstram que acabou essa discussão. A nossa crítica ao modelo psiquiátrico não é só porque é um modelo ultrapassado, não. Hoje, a psiquiatria está dominada por interesses de mercado. As pesquisas, quando se vê, a pesquisa demonstrou que tanto por cento das pessoas tem tal. Essas pesquisas são encomendadas, realizadas por laboratórios farmacêuticos, ou por laboratórios de equipamentos, né? ou indústria. Então, existe hoje uma interferência de tal modo na formação. O médico já entra na faculdade recebendo brindes, passagens, benefícios do laboratório. Depois, nos congressos, nas publicações científicas, que ficou muito difícil. Então, não se trata mais de uma questão de ciência versus ideologia, não ciência. Se trata hoje da interferência do mercado na produção de uma verdade. Né? Da mesma forma que eles interferem nos jornais, quando vocês veem alguém num grande programa de televisão falando, o artista que descobriu que tem toque, que tem ganhar, é porque ele está dentro desse esquema. Né? Existem vários trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, demonstrando o quanto que a ideia de pegar astros do cinema e da televisão, da música, para declararem publicamente que melhoraram tomando padres, inclusive, que eram deprimidos, que tiveram transtorno, etc. Isso é uma grande fábrica de produção de incentivo às pessoas a se automedicarem, a se medicalizarem e tudo mais. Bem, não sei se eu respondi, mas eu achei isso, é uma escuta importante que a gente tem que fazer e que continua, né? E que continua. Fundamentalmente nesse contexto internacional. Nós estamos numa das maiores crises do capitalismo ocorridas no mundo, mais do que a quebra da década de 20, né? Logo após a Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Quando ele fala crise do capitalismo, não é que o capitalismo está acabando, é que o modelo do capitalismo está em crise. Então, ele que dizia que quando ele pudesse abarcar o mundo inteiro, que o socialismo ou os direitos sociais não são suficientes para dar conta das demandas, que o capitalismo se adapta ao mercado. Tem pessoas pobres, o capitalismo tem como vender comida para pobre, plano para pobre, etc, etc. Só que chegou a tal ponto a concentração de renda no mundo cresceu tanto
menos famílias, menos empresas acumulam mais capital do que antes há 20 anos atrás. O que está acontecendo? Uma desvalorização da vida enorme em todo mundo. Ontem eu vi a matéria lá da Síria, né? Não sei se você deve ter visto no Fantástico uma hora, um país destruído, as pessoas se jogando literalmente ao mar para ter aonde trabalhar, aonde comer, pessoas morrendo de fome, literalmente, como há muitos anos nós não vimos situado, né, na Somália, algum outro canto. Agora não, está se generalizando pela África, pela Ásia, pela América Latina, uma migração como nunca se viu, a Europa começando então a agora perceber o estrago histórico que eles fizeram desse país, agora recebendo o refluxo dessa onda. Estão começando a crescer os movimentos fascistas, nazistas, xenofóbicos, de resistência e tudo mais. Nós estamos numa situação, em geral, de tendência a um conservadorismo no país e no mundo, né? Com Temer no Brasil, Macri na Argentina, chama o Felipe, o Trump, até esqueci o nome dele, Trump, e crescendo, mas existem resistências no mundo, né? É nesse lugar que a gente deve se colocar, local de resistência individual. Quando eu não medito, quando eu não prescrevo, quando eu leio essas coisas que eu estou falando, eu vou botar lá o site do Med Brasil, que está lá, né, que a gente vê essas matérias, começa a tomar consciência do que está acontecendo, começa a tomar consciência de como nós estamos servindo, seja pela nossa profissão, psiquiatria, seja pela nossa religião, a determinados interesses. O dinheiro que eu estou dando à psiquiatria está servindo para eles dominarem ainda mais. Eu estou dando à igreja, etc., está servindo para eles crescerem suas bancadas, fazerem os retrocessos. Essa mudança eu acho que é importante. O Hermelino, vou acabar, faz um depoimento belíssimo de vida. Se tem cura, você é um cara, quer dizer, o que é a cura? O que é a cura? É se reorganizar, isso não querer na vida, que é o objetivo. Você está aqui no encontro, fala bonito, fala bem, é claro, é aplaudido, você está reconstruindo uma vida, dá um exemplo disso que eu falava, né? Quantas vidas reconstruídas, né? Então, se afastar um pouco mais dessa ideia, não, eu vou melhorar, você está melhor, a gente está mudando, a gente vai mudando dia a dia, né? Vai reconstruindo, você deu sorte de encontrar uma pessoa, né? Isso é importante a gente saber, né? Que nem tudo está perdido, existem muitas pessoas com uma ideologia, com um compromisso ético, sério, com o outro, né? O que está faltando nesse país, né? Eu tenho ficado muito impressionado. Eu agora que eu uso bengala, eu sinto, antes eu achava assim, a pessoa com bengala, como eu faço, eu tento dar lugar, eu faço. Agora eu aproveito para andar na frente para chegar antes. Entendeu? Mas na frente para chegar antes, você está meio, o cara está com bengala, aquele lugar ali reservado, eu vou na frente e vai. Entendeu? É uma coisa impressionante, mas é de uma cultura. A minha pergunta, querido, algum antropólogo, eu vou perguntar se alguém tiver algum caminho, algum antropólogo, sociólogo, cientista social, político, me dissesse por que durante todos esses anos, desde a ditadura, tendo acabado, que nós sofremos tanto naquele período. Eu fui do movimento estudantil, fomos presos, reprimidos, e falamos tanto em solidariedade, né, em igualdade, em direitos, né? Por que a sociedade está seguindo um caminho oposto de resistência? Crescem os movimentos, como falei, xenofóbicos, contra homossexuais, contra a diferença religiosa, a intolerância, né, racial. Impressionante, né? Isso eu de fato estou mais pasmo e perplexo do que podendo responder. A questão da fraude do manicômio, que a Daniela também falou, né? É isso, eu também tentei demarcar aqui, olha, esse modelo manicomial, nele se insere as comunidades terapêuticas, comunidade terapêutica entre aspas. Esse termo, inclusive, é uma fraude. É uma fraude. Comunidade terapêutica foram experiências de democratização da instituição psiquiátrica. Franco Basaglia dizia que era uma transição do velho manicômio à psiquiatria territorial, à saúde mental, à atenção psicossocial. Não deveriam ser usadas como fim, mas como meio de desmontar, de construção, de organização política, dos profissionais, dos sujeitos,
para essa transição. Mas foram muito importantes, né? Tiveram uma contribuição, tem uma contribuição quando a gente encontra ainda muitos manicômios que tem no Brasil, tradicionais de psiquiatria, tem mais de 20 mil leitos ainda, o trabalho de comunidade terapêutica para começar a organizar as pessoas, para organizar casas, trabalhos, economia solidária, centro de convivência, né? Se reorganizar, organizar nossas profissionalidades e a vida das pessoas é muito importante. Agora, o termo está sendo utilizado de maneira fraudulenta para essas instituições totais, violentas, manicômios de pessoas com uso de drogas e outros. A gente sabe que também, eu tive alguma informação desse relatório, eu vou estar amanhã com o presidente do Conselho Federal de Psicologia, nós estávamos sabendo desse relatório outras situações. Assim como no manicômio, nós só encontramos pessoas com transtorno mental. Barbacena é típico. Tinha uma menina que era anã, a família com vergonha internou, ela ficou 30 anos internada. Tinha uma outra porque traiu o marido, tinha outra porque o pai soube que ela transou ainda, perdeu a virgindade e era solteira, e muitas outras situações. Né? Então, essas comunidades terapêuticas, entre aspas, né, elas têm um fator pior ainda do que os manicômios, porque elas são administradas, é um retrocesso, como eu tentei demonstrar, ainda como instituição religiosa, quer dizer, não terão o controle, a regulamentação do serviço de saúde, das formas que nós temos como vigilância sanitária, bem ou mal, ia lá e dizia, olha, está faltando isso e aquilo, tem tais pessoas. Eles estão tentando se caracterizar como instituições de tratamento de dependência química, aí usam todo o discurso que interessa desse lado, mas não médica. Aí fogem do controle social, né, que nós no SUS criamos os conselhos, as comissões, as conferências, etc. Então, eu acho que o nosso trabalho é tentar, resgatar essa luta, né, recuperar essa... É isso, eu agradeço a vocês mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Desculpa se eu não respondi tudo, né? Também não seria uma pretensão responder tudo. Vou sair também daqui instigado com muitas das coisas. Amanhã eu vou falar na Câmara, vai ter uma audiência pública, né? E vou levar certamente muitas coisas daqui. Não sei como é que é o funcionamento da audiência, mas se alguém tiver interesse, disponibilidade, às 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a vocês, boa tarde, bom almoço.